Muito bem, vamos comentar aí o debate que aconteceu agora na Bandeirantes sobre os presidenciáveis. Como eu fiz, né, em 2018, eu comentei os debates naquela época, quero comentar agora também, acho que é válido a gente sempre refletir esses assuntos, né? Não sou o único, evidentemente, todo mundo está comentando, e eu quero seguir aí nessa esteira, né, de comentar também as minhas impressões a respeito desse fiasco, né, que foi o Teatro dos Horrores da Bandeirantes, com os seus candidatos populistas. Né? Para quem quiser saber o que é populismo, é só assistir um vídeo no meu canal, neste canal que vos fala, né? Que eu tenho vários vídeos sobre filosofia política, onde eu trato também sobre essa questão do significado mesmo desse conceito populismo, que é tão caro na história, né? Não só no Brasil, quanto em outros países. Bom, o fenômeno populista da vez aqui no Brasil é o Bolsonaro. Só que antes dele, o Lula sempre teve essa pecha de populista, apesar de alguns autores como Norberto Bobbio verem um populismo muito mais vinculado a uma coisa do tipo assim, outsider, né? Alguém que vem fora da política e que quer voltar às raízes culturais, né? Às vezes até religiosas de uma determinada nação, ou socioeconômicas também, envolvendo aí uma espécie de revolução dentro das raízes do seu próprio país, né? Assim, a grosso modo, isso seria populismo. Acontece que o Lula tem essa mistura, né? Apesar do Lula ter um partido que está aí já há bastante tempo, se eu não me engano foi na década de 80 que surgiu o PT, ou antes ou depois, me desculpe, eu não estou muito lembrado aqui, mas mais ou menos isso. Bom, tem uma certa estabilidade enquanto partido. Agora, o PT é envolvido, não é novidade para ninguém, ele é envolvido em vários escândalos de corrupção, colocando o próprio Lula ali como um presidiário, né? Como o Bolsonaro disse, um ex-presidiário. Mas o Lula tem esse quê populista, apesar de fazer parte de um partido que tem uma certa estabilidade. E se a gente for ver, o Bolsonaro também não é necessariamente o outsider, ele está na vida pública há muito tempo, né? E isso não é um elogio, não. Para mim isso aí, na verdade, é uma crítica, porque esses caras estão tanto tempo dentro da política, e o que eles fizeram pro Brasil? Fica a questão, né? Mas no fundo, tudo isso é um teatro, certo? Isso a gente tem que levar em consideração. Esses debates têm uma teatralidade muito alta, porque eles têm grande audiência, principalmente por causa dessas duas figuras já citadas aqui, Lula e Bolsonaro. É uma coisa, a polarização ela traz, né, esse contorno aí de competição. E quando envolve uma competição muito árdua, de duas polarizações radicais, como esses dois, o que você acaba tendo aí é atenção, audiência, né? O Lula e o Bolsonaro estão chamando a atenção, tem muitos adeptos, se envolve aí paixão política ao ponto de pessoas já terem morrido e matado em nome dessas duas criaturas, não dá para dizer outra coisa, essas duas criaturas que se dizem salvadores aí do Brasil, né, na sua óbvia retórica que puxa muito para o lado sofista, né? Bom, beleza. Vamos comentar então um pouco desses populistas que participaram do debate. Eu vou citar aqui Ciro Gomes, que tem ali a sua retórica, que gosta de cuspir números, mas que no fundo, se você pega... O Ciro Gomes é uma coisa engraçada. Se você pega os detalhes do que ele fala, porque ele fala muito rápido, ele tem um raciocínio rápido, isso é um elogio, mas quando você pega alguns detalhes das falas dele, você percebe que, pera lá, né? Pera lá um pouquinho, né? Tem alguma coisa aqui que não tá batendo, então você tem que prestar bastante atenção no que ele fala. Mas enfim, eu achei que ele foi bem no debate, tá? Depois você vai ter a Simone Tebet, que essa daí é demagogia pura. Tem gente até de direito falando, não, a Simone Tebet é aquela verdadeira terceira via. Sério que você acredita que essa mulher aí é a terceira via, meu amigo? Meu Deus do céu. E tem gente até achando que ela é de direita, né? Bom, alguém que vem com um slogan do tipo mulher só vota em mulher, pra mim, já perdeu totalmente a credibilidade, né? E isso, obviamente, acho que não precisaria dizer isso, mas hoje em dia, né, a gente tem que provar que a grama é verde. Bom, isso não tem nada a ver com misoginia, nada a ver. Isso tem a ver com sensatez. Aliás, antes que eu me esqueça de dizer isso, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, teve um momento de sensatez no debate quando foi lhe perguntado se os ministros que fariam parte do seu governo teriam representatividade de mulher, de negros, aí tem que colocar todo tipo de representatividade, porque o Brasil tem negro, tem japonês, tem transexual, enfim, tem alemão. Você tem que colocar um monte de gente ali diferente, né? E o Lula falou, não, eu vou pela competência. Um momento de sensatez com o Luiz Inácio. Pois é, e você acredita que tem muita gente que criticou o cara por isso? É impressionante, é impressionante. Então, quando eu ouço uma Simone Tebet da vida dizendo que mulher só vota em mulher, e esse é um tipo de slogan, cara, como é que você consegue colocar confiança nesse discursinho que, lógico, né, tem a marca, tem o aval da cultura progressista que vem lá de fora, que vem dos Estados Unidos e da Europa.
e que para mim assim, é uma cultura perigosíssima, porque ela está lidando com coisas muito profundas que eu já trato aqui no meu canal há bastante tempo, quando eu falo da cultura woke, porque eu li livros sobre esse assunto, e não livros aqui no Brasil, porque o pessoal quase não fala disso. Livros lá de fora, né? Eu já citei vários livros aqui sobre esse tema. Então isso me preocupa. Então quando eu bato o olho em alguém que queira, que tenha a pretensão de ser presidente da República, e que vem com esse discurso, é impossível para mim não notar, tá? É impossível para mim não enxergar que ela está sendo mimética, tá, nessa postura. É quase como a Hillary Clinton ali, né, tentando ser presidente da República. Mas tudo bem, eu não estou dizendo que a Simone Tebet é de todo mal. Não estou dizendo isso. A gente precisa analisar melhor as propostas de cada candidato. Mas certamente ela tem esse quê populista mais vinculado às minorias. Não é um populismo propriamente porque não está abarcando toda a sociedade brasileira, ela está focando mais nas mulheres, porque ela sabe que o Brasil tem maioria de mulheres e tudo mais, né? Se ela ganhar todos os votos da mulher, ela ganha a eleição, digamos assim. Mas eu acho que não é uma postura adequada a alguém que queira ser presidente da República. Ela fala que não podemos admitir esse discurso do ódio, da briga, mas ela está discursando o tempo todo com esse ar de autoridade, de arbitrariedade e de beligerância, né? Todo o tempo ela está dizendo, não vamos brigar. De uma forma beligerante, basicamente ela brigando, né? Bom, tudo bem. É só um apontamento que eu faço aí a ela. A outra, uma tal de Soraya, não sei das quantas, essa daí, sinceramente, cara, com todo respeito, inicialmente eu até achei interessante, eu não conhecia muito bem, mas quando ela começou a defender o fundão eleitoral este, que os bolsonaristas apoiaram, mesmo dizendo que não, bolsonaristas apoiaram, Bolsonaro, inclusive, né, foi quem assinou, o PT também, obviamente, se vale, todos eles se valendo ali do fundão eleitoral, menos o Dávila, né, pelo menos é um dos que criticou isso com veemência. Aliás, eu tenho elogios e críticas aqui ao Felipe Dávila, Luiz Felipe Dávila, porque apesar dele ter feito críticas pontuais, defendendo, né, o liberalismo do Partido Novo, críticas pontuais ao fundão eleitoral, que para mim é uma coisa assim que é óbvia que tem que fazer, esse tipo de discurso ele não tem um apelo com a população em geral. Porque quando a gente vai ver um debate desse, você não pode partir do pressuposto de que agora vamos fazer uma crítica do tipo sétima arte aqui, né? Crítico de cinema, vamos criticar que a performance teatral dos candidatos. Bom, tem esse lado também, né? Mas não é só isso, porque o debate está acontecendo ali, e o que esses caras estão fazendo é pedindo voto, né? Eles estão mendigando a sua atenção, mendigando o seu voto, porque eles precisam disso para ganhar as eleições. Então, não é só uma questão de performance, eu acho que muita gente está confundindo isso. Eu vi o pessoal da Folha de São Paulo dizendo, Simone Tebet ganhou o debate. Ganhou como? Que critério você está usando para dizer que ela ganhou o debate? Não? Quer dizer, o que vai fazer com que a gente discirna a pessoa que teve melhor performance do debate é o que ocorre depois, ou seja, a repercussão, né? E infelizmente ou felizmente, para quem é bolsonarista, felizmente para quem não é, infelizmente, o Bolsonaro, a meu ver, teve uma vantagem aí por conta da sua postura também beligerante, de certo modo em momentos pontuais, tá? Bom, a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Mas no caso do Luiz Felipe Dávila, eu achei que ele foi bem nas ideias, mas ruim na comunicação. Eu não sei para quem que ele estava falando, cara, com algumas palavras meio empoladas ali, mas não era com o povo brasileiro. Então, não sei, a pessoa que está assistindo aquilo vai olhar pro Luiz Felipe Dávila e vai pensar, pô, esse cara falando igual o Alckmin, Geraldo Alckmin, ele é tipo um cara PSDB. Mano, o brasileiro não tá muito próximo assim da política como esse pessoal pensa. Então, os caras, eles meio que têm que raciocinar um pouco como a população brasileira semi-analfabeta, a grande maioria é semi-analfabeta em política, tá? Não que não sabe ler e escrever. Mas como que a população interage, né, com a política? Geralmente de uma forma muito superficial. Então, quando você vê um Felipe Dávila da vida falando, você tem a impressão de que é um cara tipo PSDBista, né? E não necessariamente seja, né? Tem algumas ideias que são até mais liberais que o PSDB. E, a meu ver, tem ideias muito boas, mas a comunicação é terrível, né? É terrível. Porque esses caras sempre evitam o confronto, né? O Felipe Dávila evitando o confronto com o Ciro Gomes, mas eles são, por natureza, antagônicos, economicamente falando. Então por que eles vão evitar o confronto ali, né? Olha, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, e vou deflagrar aqui que a sua ideia está errada. Claro, você tem que tomar cuidado para não deixar o debate muito técnico, né? Talvez nesse ponto eles tenham até acertado. Mas mesmo assim, tem que deixar uma postura um pouco mais rígida, né? Nesse sentido, de você bater o pé nas suas ideias e explicar essas ideias à população. Então, ideias boas, comunicação ruim. No caso do Felipe. Bom,
E o Ciro Gomes? Como eu já disse, foi bem, eu achei que foi bem. Ele teve algum momento ali, depois daquela intriga entre Bolsonaro e Vera Magalhães, mais precisamente da postura do Bolsonaro em falar mal, né, da jornalista ali de uma maneira muito veemente, a meu ver, exagerada, porque Bolsonaro até então, naquele momento, ele estava indo bem no debate, mas depois que ele falou mal da Vera Magalhães de uma forma tão enfática, tem até uma certa razão aí, né, porque quando ele falou da falta de imparcialidade, da falta de imparcialidade da Vera Magalhães, ele estava certo nisso, tá? A Vera Magalhães mentiu a respeito do Bolsonaro? Não mentiu. Não mentiu. Só que ao mesmo tempo ela usou uma situação para dar uma espizinhada no Bolsonaro ali. Ela foi sim parcial, foi parcial. Mas não chegou a mentir, né? Então é uma coisa meio complicada aí. Eu acho que o Bolsonaro, portanto, ele poderia ter feito uma crítica a ela com uma melhor desenvoltura, sem inflamar demais o ego, né, principalmente das candidatas mulheres que estavam ali e viram aquele ato dele como misoginia. Depois, se vocês perceberem, depois disso, todo o debate circulou, né, na figura do Bolsonaro como sendo misógino. E cara, os problemas do Brasil, você acha que os problemas do Brasil realmente são só isso? Né? Tudo bem, mas no Brasil você tem feminicídio. Olha, sim, né, você tem muitas mulheres que morrem. Infelizmente, maltratadas, estupradas e assassinadas, às vezes dentro da própria casa, apanham do marido. E tudo isso existe e é terrível e tem que ser combatido. Né? É um problema que existe para nós enquanto sociedade. Mas não é só isso. Né? Então acho que essa ênfase está muito desproporcional para outros problemas que também tem que ser levado em consideração ali, no mesmo nível ou no nível muito maior até. Né? Então proposta de governo, pouco. Né? É muito teatro para pouca proposta. Mas voltando ao Ciro Gomes, olha, Ciro Gomes ele poderia ter criticado o Bolsonaro com mais veemência depois que ele teve a chance, né? Quer dizer, aquele era o momento dele dar a cortada e dizer: vocês estão vendo? Olha o que o Bolsonaro tá falando aqui. Esse cara é louco, não sei o quê, né? E ele meio que não aproveitou muito aquela situação, né? Enfim, muita gente percebeu isso. Né? O Ciro Gomes ele teve a oportunidade. Porque o Ciro Gomes é o cara que diz que o Bolsonaro é genocida, que ele é nazista, fascista, etc, etc, etc. Só que quando você chega num debate em rede nacional, o Ciro Gomes não fala nada disso, né? Ele estava frente a frente com o Bolsonaro. Muita gente pensava que o Bolsonaro ia arregar, né, pro debate, acabou indo. Estava frente a frente com um cara. Por que você não fala, então, que você não acredita que ele é genocida? Bom, então fale para ele agora. Olha, eu acho que a sua atitude foi uma atitude genocida, né? É só falar. Eu, particularmente, eu já disse aqui várias vezes antes. Né? Essa retórica do genocídio aí é um absurdo sem tamanho, porque as pessoas não sabem nem o que é genocídio, né? Acho que esse foi um dos erros do Marco Antônio Villa na sua crítica ao bolsonarismo. Porque ele acabou acentuando demais essa ideia de que o Bolsonaro é genocida. Não sei de onde que ele tirou isso. Porque uma coisa é você culpar o Bolsonaro por negligência na pandemia, que eu acho justo, totalmente justo, porque o Bolsonaro foi um fiasco enquanto presidente da República na sua política para a saúde. É só você refrescar um pouco a sua memória, né, para saber disso. Os ministros que ele tirou, o apoio deflagrado a remédios sem comprovação, Nossa, não vamos repetir tudo isso que a gente já conhece. Foi um fiasco. Então, assim, uma coisa é você ser negligente, né, enquanto política pública de saúde. Outra coisa, e isso é gravíssimo, não estou dizendo que não é grave, é grave sim. Outra coisa é você chamar o cara de genocídio, porque genocídio tem a ver com uma perseguição a uma determinada raça, a um determinado povo. Né? É só você pegar a raiz do conceito, né, da palavra. Então, aí você pega o MBL, você pega o Marco Antônio Villa, um monte de gente chamando o cara de genocida. Porra, vocês não entendem nada de psicologia reversa, não? Vocês estão dando voto pro cara, porque qualquer pessoa um pouquinho inteligente vai avaliar o conceito de genocídio e vai ver, o que tem a ver isso aqui com isso aqui? Né? Nada a ver. Então, assim, tanto Lula quanto Bolsonaro ganharam muitos votos e apoio por psicologia reversa. Isso é um fato. Os erros do bolsonarismo acabam redundando em apoio ao lulismo e assim vice-versa. Esse é um efeito que existe da polarização. Aliás, eu, inclusive, quero fazer um vídeo sobre o mérito ou não do voto nulo. Né? Houve um debate aqui na internet sobre esse assunto. Será que votar nulo é ser um isentão? Né? Que eu acho um absurdo, uma argumentação desse nível, porque o voto nulo é um direito. Mas enfim, isso aí fica para outra hora. Mas o fato é que a gente está numa polarização. Né? E, portanto, a psicologia reversa acaba tendo um efeito muito poderoso nesse tipo de contexto, onde você tem dois candidatos aí que, enfim, né, tem a maioria dos votos, pelo menos conforme dizem as pesquisas. Depois do fiasco da terceira via, né, depois do fiasco do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro foi pro Podemos, eu olhei para aquilo e falei, mano, agora vai. Agora o Sérgio Moro vai seguir aí realmente uma carreira política e
E a gente acredita que ele é um cara honesto, então, se ele é um cara honesto, ele vai fazer bonito, né? Tudo bem, pode não ter o apoio que nós desejássemos, mas, enfim, se ele se tornar realmente um referencial, é o que importa, né? Então, assim, naquela época que ele não tinha ainda decidido se ia pra vida pública ou não, política que eu falo, né? Ou não, ele estava sendo massacrado na mídia, massacrado pelo Reinaldo Azevedo, o petista Reinaldo Azevedo, né? Porque o Reinaldo Azevedo, assim, virou 360 graus a sua postura de comentarista política, né? E, se vocês não lembram, ele é o cara que cunhou o termo petralha, né? E hoje ele apoia o Lula, né? Claramente, assim. Claro que ele tem toda a sofisticação retórica e sofística ali pra retorquir, né? Ou, enfim, também tentar justificar a sua postura, mas pra mim ele é uma figura assim que caiu em total descrédito. Enfim. E ele constantemente ataca o Sérgio Moro, mesmo o Sérgio Moro tendo saído ali da disputa presidencial. Ainda assim, continua sendo muito atacado por vários lados, dentre eles aí, o Reinaldo Azevedo, que nunca gostou, né, do ex-juiz e ex-ministro. Mas a postura do Sérgio Moro, por ser um boca pequena, por não ser aguerrido, né, nas suas críticas, e por não demonstrar, pode ser que o Sérgio Moro seja franco, pode ser, eu acho até que é, mas ele não consegue demonstrar isso para a população. E eu acho que nesse ponto o Bolsonaro tem muito mais carisma, né? E o Lula também, né? O Lula e o Bolsonaro eles têm um carisma para demonstrar que eles estão falando algo do qual eles de fato acreditam sem papas na língua. O Lula ontem tentou seguir uma estratégia, eu acredito que isso foi por conta da assessoria, que foi muito falha, a meu ver. Mas o Bolsonaro não tem papas na língua, vou falar o que eu acho que tem que falar, e falou, né? Só que, bom, a gente não tá mais no cenário de 2018, onde o Bolsonaro teria aí a presunção, né, de inocência, igual eu falava em 2018, eu não posso olhar pro Bolsonaro e ficar condenando ele por crimes futuros, como a maioria estava fazendo naquela época. Só que assim, depois de 3, 4 anos governando, e das merdas que o bolsonarismo fez, e de tanta coisa que ainda não está esclarecida, como essa coisa do orçamento secreto, muitas coisas ainda vão se esclarecer com o decorrer do tempo, cara, eu acho muito temerário colocar a mão no fogo por um candidato assim, apesar da polarização com outro candidato que é comprovadamente vinculado a um esquema de corrupção. É uma situação muito difícil, mas eu vou deixar esse lado aí para um outro vídeo que eu vou fazer, ou podcast, sobre voto nulo, ou a justificativa e o direito, né, de se votar nulo do ponto de vista ético. Bom, mas o que acontece aí, voltando, né? O Ciro Gomes, ele teve uma postura um pouco abaixo do esperado, mas não foi ruim. Ele atacou o PT, ele foi coerente, né? Mesmo o Lula tentando ali ser simpático com o Ciro Gomes cortou na hora, disse que o Lula é um encantador de serpentes, achei bem interessante isso. Só que contra o Bolsonaro, o Ciro Gomes ficou meio fino ali, não sei, cara. Sinceramente, eu achei que ele seria mais veemente. Sinceramente, eu achei o Ciro Gomes muito abaixo do esperado contra o bolsonarismo, tá? Aliás, o Bolsonaro deu uma cortada nele lá, não pedi sua opinião. Acho que foi pro Ciro Gomes, isso eu não sei. Minha impressão foi isso. Ele falou pro Ciro, não pedi sua opinião, quando ele tava falando mal lá da Vera Magalhães, né? Então, assim, no final o Ciro Gomes deu lá uma mendigada, né, na população, mas não foi tão ruim, não. Foi de médio para bom. Eu tô falando da performance, gente. Eu não tô dizendo que eu vou votar no Ciro Gomes, não, hein? Pelo amor de Deus. Tô falando da performance. Bom, depois você teve ali o Lula. O Lula teve uma participação, assim, que a meu ver, muito abaixo do esperado, muito abaixo. Eu não sei se o Lula tá meio doente, se ele tá com a testosterona baixa, ou se aquilo foi estratégia, né? Como eu disse, pode ter sido estratégia ali da assessoria, dele ter uma postura um pouco mais calma, de demonstrar um antagonismo contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre demonstra ser um cara desequilibrado, é aquele típico cara que vai abaixar o nível do debate, né? Isso aí é de praxe, né? O bolsonarismo já tem esse tipo de estratégia, se é que é estratégia, acho que nem é, acho que é o jeito do cara mesmo. Mas no caso do Lula, ele queria demonstrar o ser equilibrado em contraste com o desequilibrado, né? Já que basicamente a grande polarização entre os dois, certo? E aí tentou puxar a sardinha ali do Ciro Gomes, né? Diz que no final ele receberia assim um apoio do Ciro Gomes e tal. E foi muito criticado pelo esquema de corrupção, não só pelo Bolsonaro, mas pelos outros candidatos. E, inclusive, enfraquecer aquela narrativa que ele mesmo está trazendo. Porque, como é que é possível um cara chegar num debate em rede nacional, para todo o Brasil, dizer que ele foi inocentado pela instância da ONU? Maluco do céu. Como é que alguém pode engolir uma história dessa? O que a ONU tem a ver com isso, cara? Qual que é o poder de investigação da ONU em relação a crimes de corrupção ocorridos no Brasil? Corrupção passiva, né? Do Lula vinculado a determinadas empreiteiras por aí. Tudo bom, tudo bem. Você pode ter alguma opinião
de agentes vinculados à ONU sobre a possibilidade de um lawfare contra o Luiz Inácio, né, como é uma narrativa, inclusive, petista, dizendo que a Polícia Federal, enfim, toda a equipe de promotoria teria feito um lawfare contra o Lula. Mas outra coisa é quando você tem acesso a todo o processo que envolveu ali a condenação do ex-presidente. E aí, quando ele diz que foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, isso também é errado. Né? Também é errado, também é mentiroso. Porque ele não foi inocentado, né? Acho que todo mundo percebeu isso claramente. O que aconteceu com o Lula é que foi anulada a sua condenação. Isso é totalmente diferente de ser inocentado, certo? Então, cara, assim, é triste de ver, porque você vê muita mentira na boca desses populistas, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, e todos os outros ali, que não tem, a meu ver, o preparo ou a honestidade, enfim, né, para se tornarem, ou para terem, né, um cargo tão importante quanto é o presidente da República. Mas agora fica a questão, mas você quer um cara perfeito para ser presidente da República? Aí, bicho, você tem que pedir para Jesus descer do céu e governar a Terra, porque não tem como ter um cara perfeito ali, de fato, né? Eu não quero um cara perfeito. Mas pelo menos que seja alguém que tenha um mínimo de decoro para a função de presidente da República, coisa que o Bolsonaro não tem. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro não tem que ser franco, ele tem que ser franco e continuar sendo franco. Eu acho legal ele chamar o Lula de ex-condenado, ou melhor, né, de ex-presidiário. Não achei que isso seja agressivo, porque é um fato, é verdade, né? Agora, em todo o cargo que o Bolsonaro exerceu, em todo o tempo que o Bolsonaro exerceu o cargo de presidente da República, lhe faltou claramente uma postura de presidente de fato, né? Mas isso aí é outro debate. No caso do Lula, ao meu ver, se saiu muito mal, né? Tentando ser equilibrado, mas sendo atacado o tempo todo, sem saber se defender. Porque é difícil você se defender depois de ter sido condenado e preso. É muito difícil, cara. E aos nossos olhos, quando a gente entende que ele não foi inocentado coisa nenhuma, é um absurdo que ele esteja agora concorrendo ao cargo máximo da nação, que é o líder do executivo. É um negócio assim que, meu Deus, é um absurdo você pensar que o supremo representante do PT agora pode se tornar o presidente da República depois de ter sido preso por crimes de corrupção, né? Enfim, bom, quando a gente olha todo o cenário desse debate, eu repito aqui, é um teatro dos vampiros, é um teatro dos horrores, e sinceramente só traz muita desesperança, assim. Agora o que eu peço, cara, a Deus aí é que, enfim, que a pessoa que tiver esse cargo seja o menos pior, porque eu não sei calcular isso, desculpa, eu simplesmente não sei calcular. Tem quem diga que sabe calcular a coisa, quando olha só para o aspecto ideológico, ou quando olha só para o aspecto das possibilidades futuras. Por exemplo, mas é mais possível que o Bolsonaro dê um golpe do que o Lula. Algumas pessoas dizem isso. Outras vão dizer, mas do ponto de vista ideológico, o Bolsonaro é melhor que o Lula. E aí fica aí nesse racha. Desculpa, eu não sei exatamente calcular esse tipo de coisa, tá? Não critico quem vai votar assim, critico no sentido de criticar sim, mas eu não condeno. Não condeno quem vai votar em um ou outro. Se você quer votar na Simone Tebet, se você quer votar no Dávila, no Bolsonaro, no Lula, faça, ou no Ciro Gomes. É o seu direito, e o voto é secreto, você pode fazer o que você quiser. Mas, sinceramente, eu, particularmente, estou muito decepcionado em ver que as opções são essas. E, enfim, né? Eu acredito que o melhor seria não sair de casa, né, diante desse cenário. Mas cada um é cada um, né? Essas foram as minhas impressões sobre o debate. Acho, de fato, que o Bolsonaro falou muitas verdades ali interessantes, né, que eu concordo com ele. Por exemplo, quando ele falou que o Lula apoia a Venezuela, apoia esses países tiranos, e depois vem aqui falar de democracia. Pô, é uma incoerência monumental. E ele tá certo em dizer isso, né? Só que o próprio Bolsonaro também é outro maluco da cabeça que também não tem problema em falar bem de ditadores, né? Se for o caso do Pinochet ou do próprio Putin, né? Então, fica elas por elas, né? De qualquer forma, acredito que, apesar dos pesares, a gente teve aí um bom entretenimento. Só que, infelizmente, às custas, né, de 4 anos aí, sem muita expectativa, já que as opções são, a meu ver, muito fracas. Finalizo por aqui, até próximos áudios. Chegamos ao fim desse episódio. Estou passando aqui só para lembrá-los das promoções do canal. Aula História da Filosofia em Hannah Arendt e Estudo do Fascismo. Links na descrição.